Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, amados. Hoje entramos no segundo dia de exposições do livro do profeta Amós. Eu sou o professor Fábio Machado e hoje estarei expondo dos capítulos 5 até o capítulo 9. No capítulo 5, dos versos 1 até o 3, o termo Virgem de Israel retrata o lamento sobre a nação, como uma jovem cuja vida foi interrompida antes de ter começado. Na sua terra é um lembrete de que a terra fora presente de Deus a Israel. Sendo infiel, o povo havia transformado o presente de Deus em seu local de morte e enterro. A lamentação prossegue com uma imagem diferente da destruição de Israel. As tropas que Israel mandaria para defender o seu território, em vez de salvar a nação, os próprios exércitos seriam dizimados. Sobreviveriam apenas sua 10ª parte. Dos versos 4 a 9, a mensagem de Deus era: buscai-me e vivei. Não adiantaria buscar a Deus em Betel, Gilgal ou Berseba, pois seriam destruídos ou levados cativos. A casa de José aqui, referindo-se a toda a nação, seria destruída se não buscassem a Deus, pois haviam transformado o direito em alosna. A losna é uma planta que tem um sabor amargo e é usada várias vezes na Bíblia como metáfora para a tristeza e amargura. Eles deveriam procurar o Deus Criador de todas as coisas, o Senhor. O Senhor é o seu nome, ressalta a singularidade do Deus Israel. Ele não é apenas o Deus de uma nação, ele é o único Deus. O Deus que criou e conserva os processos de todo o universo. Obviamente, pode fazer valer o seu juízo, mesmo contra os fortes da terra e todas suas fortalezas. Nos versos 10 a 13, o povo era hostil a qualquer um que o repreendesse ou que falasse sinceramente. Os impostos eram recolhidos em espécie dos que tinham poucos recursos, em ouro e prata. Exigir um tributo de trigo dos pobres era fazê-los correr o risco de morrerem de fome se a colheita não tivesse sido generosa. Mas os ricos e os poderosos tinham recursos para construir casas de pedra lavrada para si próprios. Deus prometeu que os ricos não desfrutariam de seus luxos, obtidos à custa do ganha-pão dos pobres e indefesos. Os líderes de Israel não pecavam incidental nem furtivamente, pecavam à luz do dia e constantemente, como se Deus nunca tivesse se revelado, e a seus padrões de justiça e compaixão. Até os que tinham conhecimentos que podiam significar justiça para o pobre foram intimidados a manterem-se em silêncio, sabendo que poderiam sofrer violência caso se pronunciassem contra os ricos e poderosos. Nos versos 14 e 15, a expressão amai o bem é como se o profeta interrompesse seu discurso para rogar a Israel que retornasse a Deus, evitando assim o juízo que lhe reservara, caso não o fizesse. Se eles aborrecessem o mal e passassem a amar o bem, estabelecessem a justiça nas portas da cidade, talvez o Senhor se compadecesse deles. Dos versos 16 e 17 do capítulo 5, a atitude que Deus pretendia tomar seria passar pelo meio da nação, nas praças, ruas e vinhas. Uma visita de Deus é um acontecimento abominado e lamentado por quem não está pronto para encontrar-se com Ele. Nos versos 18 a 20, Amós declarou que o anseio pelo dia do Senhor era uma esperança inútil e até mesmo digna de pena.
O dia que as pessoas aguardavam como de luz e de triunfo seria, isso sim, um tempo de trevas e de ruína para elas. As metáforas do urso e da cobra evocam o terror que se segue quando a pessoa escapa de um perigo terrível e sente-se exausta, mas aliviada. E então percebe outro perigo pior e tão perto, do qual não se pode escapar. Dos versos 21 a 24, Deus prometera que se os israelitas o honrassem em sua vida, ele teria prazer, agradar-se-ia e atentaria aos sacrifícios de Israel e ouviria suas palavras. Afirmando que não aceitaria mais os sacrifícios de Israel, Deus estava rejeitando a adoração hipócrita, desonesta e inexpressiva de Israel. Depois de rejeitar a adoração vazia de Israel, Deus invocou o tumulto honesto das águas do juízo e o ribeiro perene da justiça, que são a base do verdadeiro louvor e adoração ao Senhor. Nos versos 25 a 27, esse versículo é uma pergunta retórica, cuja resposta esperada é sim. Israel havia adorado a Deus no deserto. Israel não louvara somente ao Senhor, nem mesmo nos primeiros dias do deserto. Moloque e imagens eram divindades pagãs. Ao que parece, Israel havia fabricado imagens de deuses estrangeiros. Como o povo de Israel insistir em adorar outros deuses, inclusive divindades astrais, Deus o mandaria ao exílio, para terras onde essas divindades parecessem reinar soberanas. Israel seria exilado para além de Damasco, a capital da Síria, em regiões da Síria e além. No capítulo 6, no verso 1, Sião se refere a Jerusalém, a capital de Judá, o reino do sul. Samaria era a capital de Israel, o reino do norte. Na época da profecia de Amós, Israel e Judá tinham desfrutado juntos de quase uma geração de poder militar e prosperidade econômica. Tornou-se normal para os oficiais de Jerusalém e de Samaria considerarem-se como pessoas que têm nome. No verso 2, a elite de Israel se gabava de que nenhuma outra nação era maior que a deles. Esse orgulho se voltou contra eles, porque assim como Calné, Amate e Gate estavam sujeitas à dominação dos assírios, Israel também seria subjugado por eles. Calné, cidade do norte da Síria, era a capital de um pequeno reino. Amate, cidade importante da Síria Central, ficava a norte de Damasco, e Gate era uma das 5 principais cidades filisteias, que ficava a sudoeste de Israel. Dos versos 3 a 6, a frase "vós que dilatais, imaginais o dia mau", refere-se aos que insistiam que Israel era forte demais para que a destruição acontecesse sem demora à nação. Esse trecho descreve a vida extravagante que os ricos levavam, estilo de vida pago com a riqueza roubada dos pobres. Marfim tinha sido importado por Israel do Sul, desde pelo menos a época de Salomão, provavelmente da misteriosa terra de Ofir, via Sabá. A carne era um luxo para boa parte das famílias do Antigo Oriente Médio, sendo consumida apenas em ocasiões especiais. Comer carne diariamente era um privilégio exclusivo dos ricos e poderosos. As classes abastadas de Israel estavam tão acostumadas com seus privilégios e luxos que não ligavam para a aflição de seus irmãos israelitas, embora ela tenha sido causada por suas transgressões. No verso 7, o juízo de Deus seria tanto apropriado como irônico. Quem se imaginava líder da nação guiaria sua nação para o exílio, seriam os primeiros a serem levados cativos. Nos versos 8 e 9, se Deus faz um juramento, ele jura pela sua alma, porque não é ninguém maior que ele.
As sólidas fortalezas dos palácios representavam tanto a soberba de Jacó, confiando em sua própria força, como a opressão dos fracos, cuja riqueza roubada financiava a construção de tais palácios. A expressão entregarei a cidade. Deus cuidaria pessoalmente da destruição de Samaria e de seus orgulhosos habitantes. Nos versos 10 e 11 do capítulo 6, esses versículos ilustram o resultado do juízo de Deus. Quando os parentes chegarem para levarem os corpos para serem cremados, eles teriam medo de invocar o nome do Senhor. As pessoas agora teriam medo dos novos desastres que o Senhor poderia infligir-lhes. No verso 12, citando dois atos obviamente impossíveis de acontecerem em áreas do dia a dia comum que todos os israelitas tinham familiaridade, Amós esperava fazê-los enxergar a impossibilidade moral da perversão da justiça praticada por Israel, tão absurda e impossível à vista de Deus quanto cavalos subindo em penhascos verticais ou bois arando a rocha. Era a perversão da justiça praticada por eles, que transformaram o juízo em veneno e o fruto da justiça em amargura. Nos versos 13 e 14, o orgulho de Israel por sua força militar seria sua ruína. Tanto Lodebar quanto Carnaim, cidades a leste do Jordão, próximas à fronteira mais distante dos domínios israelitas, que foram recuperadas quando a Síria enfraqueceu a Síria. O castigo de Deus a Israel seria apropriado ao seu pecado, o orgulho. Como os israelitas pensavam ter expandido suas fronteiras por sua própria força militar, Deus permitiria que eles fossem assediados e derrotados de fronteira a fronteira, de norte a sul. Deus permitiria que Israel fosse derrotado nas batalhas. Assim, eles perceberiam que sua própria força não valia de nada. No capítulo 7, dos versos 1 a 3, a erva seródia refere-se aos últimos brotos das lavouras e pastos, evidentemente incluindo o feno, antes da parte seca do verão. Da cega do rei deixa implícito que o rei levava a primeira colheita de feno como imposto. Assim, se a colheita seródia fosse devorada pelo enxame de gafanhotos, as pessoas ficariam sem nada para si mesmas, dando um forte golpe na economia. Se Deus realizasse o castigo prometido, Jacó, a nação de Israel, poderia ser destruído. Amós se baseou para fazer seu pedido numa avaliação honesta da situação de Israel. Eles não eram grandes nem fortes como pensavam, mas sim pequenos e frágeis. Devido à intercessão de Amós e pelo seu próprio amor a Israel, Deus susteve o seu decreto. Dos versos 4 a 6, convocar a contender significa levar ao tribunal ou abrir um processo contra Israel. Julgar por meio do fogo significa que, pelo fogo, teria julgado e castigado Israel. O grande abismo significa as águas primordiais que ficavam sob o firmamento depois que Deus o criou. Ele inclui os oceanos e mares, as águas subterrâneas, que são os nascedouros das fontes e dos poços. Se as profundezas fossem ressecadas pelo fogo, significaria que a terra estaria numa devastação irremediável. A terra aqui se refere ou à parte que Deus atribuiu a Israel, ou a Israel como a porção de Deus entre as nações da terra. Dos versos 7 a 9, Deus perguntou a Amós o que ele estava vendo, e depois explicou o que aquela visão significava. Também de forma diferente das duas primeiras visões, Deus não deu oportunidade a Amós para interceder e nem se apiedou. Esses juízos seriam levados a cabo. O prumo da revelação de Deus pela lei tinha sido posto no meio de Israel havia muitas gerações. Agora Deus estenderia um prumo para demonstrar como o povo estava torto em sua observância dos mandamentos que ele dera.
Os altos se referem a templos, sacrários e outros santuários, geralmente dedicados a divindades pagãs. Isaque, o pai de Jacó, representa todo Israel na época de Amós. Jeroboão pode ser uma referência ao Jeroboão I, rei de Israel, que instituiu a idolatria no Reino do Norte, ou a Jeroboão II, monarca na época dessas profecias. Nos versos 10 a 11, Amazias, o sacerdote encarregado do templo de Betel, informou ao rei que havia um profeta fazendo ameaças contra a casa do rei. Amazias reagia à terceira visão de Amós, que terminava com a promessa de Deus de levantar a espada contra a casa de Jeroboão. Amazias via as palavras de Amós como uma ameaça política e relatou-as não como uma profecia de Deus, mas como uma convocação de Amós à revolta. Dos versos 12 e 13 do capítulo 7, depois de enviar seu relatório a Jeroboão, Amazias voltou sua atenção para o próprio Amós. Como Amazias era oficial do rei, sua ordem a Amós para voltar a Judá seria equivalente a tornar Amós oficialmente malquisto em Israel. Amazias não estava preocupado com o fato de Amós ter enunciado uma mensagem de Deus, mas somente em proteger os interesses do rei desse profeta fomentador de rebeliões. Nos versos 14 a 17, a resposta de Amós a Amazias teve duas partes. Primeiro, ele negou ter a profissão de profeta. A expressão nem filho de profeta indica não só que o pai de Amós não era profeta, mas também que Amós não tinha sido treinado para profetizar. Quando ele fala o Senhor me tirou, Amós deixou claro que não desejava nem buscar a tarefa de profetizar. A segunda parte da resposta de Amós dirigia-se contra o próprio Amazias. Tua mulher se prostituirá. A única maneira de a mulher de um oficial importante como Amazias ser reduzida a prostituir-se seria se toda a família e todos os seus recursos lhe faltassem e ela fosse deixada totalmente à própria sorte. O restante da profecia de Amós previa que seria isso precisamente que aconteceria à família de Amazias. A frase, a tua terra será repartida, indicava que ela seria repassada ou vendida a novos proprietários. Como alto oficial do rei, com certeza Amazias possuía grandes propriedades. Não lhe restaria propriedade alguma. Ele seria levado cativo para a terra que aqui é denominada imunda. No capítulo 8, dos versos 1 a 3, as frutas que amadureciam no final da colheita, no final do verão, eram uvas, romãs e figos. Amós não podia entender o sentido dessa visão até Deus ter se pronunciado. A perversidade de Israel estava prestes a resultar em uma colheita juízo. A maioria das boas colheitas constitui-se em tempos de alegria, mas nessa colheita os cânticos do templo, os cânticos de ação de graças, virariam um choro, pois a ceifa seria a da morte. No versos 4 e 5, todos os que desejavam destruir os necessitados e miseráveis da terra deveriam ouvir. Em vez de cumprir a lua nova e o shabat semanal com adoração, agradecimentos e descanso, as pessoas estavam impacientes para continuar a fraudar e oprimir os pobres. Em tempos bíblicos, o efa era a medida mais comum de volume seco. Diminuir o efa, portanto, era enganar o freguês, roubando no peso. O ciclo era uma unidade monetária. Aumentar o ciclo, portanto, era roubar no preço, peso de prata, em relação à mercadoria entregue. No verso 6, o lucro obtido com esses negócios fraudulentos era utilizado pelos ricos e poderosos da época de Amós, que estavam fazendo dos pobres de Israel escravos, depois de os despojarem de suas terras.
As cascas e o refúgio da eira eram misturados ao trigo de qualidade para engrossá-lo e assim aumentar ainda mais os lucros. No capítulo 8, dos versos 7 a 10, a fórmula do juramento hebreu ressalta a sua seriedade. Deus não se esquecerá de todas as suas obras, assim como o rio Nilo sobe e desce vários metros em sua enchente anual. O Senhor inundaria a terra com o seu castigo. O juízo de Deus reverteria tudo radicalmente: a luz, as trevas e a alegria ao luto. Naquele dia, deve estar referindo-se ao dia do Senhor. Saco é um tecido áspero de pelo de cabra ou camelo. Era uma roupa desconfortável de se usar. Era, portanto, usado sobre a pele como sinal de luto e de grande aflição. Raspar a cabeça para criar uma calva temporária era outro sinal de luto num tempo de amargura. Dos versos 11 a 14, o profeta lembra ao povo de Israel que Deus enviaria fome à nação. A fome não seria de comida, mas de ouvir as palavras do Senhor. Quem procurasse a palavra de Deus em Israel teria de percorrer todo o entorno do território israelita, mas sem resultados. As virgens formosas e os mancebos referem-se àqueles que, em teoria, são mais fortes fisicamente, mas ainda assim desmaiarão de sede. Dan no extremo norte e Berseba no extremo sul eram as fronteiras dos domínios significativos de Israel, que podia até fazer juramentos em nome do Senhor, alegar que o adorava fielmente. Mas isso não aliviaria a fome da palavra de Deus. No capítulo 9, dos versos 1 a 3, ele começa com a visão de Deus junto ao altar. O Senhor estava lá para começar a destruir a nação a partir do altar. Todos eles, o último deles, inferno, céu. Segundo essa metáfora, os israelitas fugitivos do juízo de Deus não poderiam escapar nem para cima nem para baixo. Deus os encontraria, não obstante para onde fugissem. Se nem o universo poderia esconder os fugitivos, tampouco a terra o conseguiria. O cume do Carmelo representava o ponto mais alto da região ali conhecida. Estivessem eles nessa altura ou no fundo do mar, a terra não os esconderia. Nos versos 4 a 6, nem mesmo o cativeiro em terras inimigas os protegeria do juízo de Deus. Ele fala que ele poria os olhos sobre eles. Isso costuma ser uma fórmula que expressa a bênção de Deus sobre o povo de Israel. Só que aqui ela alude à concretização das maldições sobre eles, por terem descumprido a aliança mosaica. No verso 7, o termo etíopes refere-se à região próxima ao sul do Egito. A pergunta retórica de Deus dizia a Israel que não eram apenas eles que recebiam o zelo e a atenção de Deus. Deus ama todos os povos, até mesmo os filisteus e os sírios. Nos versos 8 a 10, a expressão "esse reino pecador é Israel, mas não destruirei de todo", trata-se de um raio de esperança em um longo trecho sobre juízo e destruição. O julgamento de Deus seria severo, mas haveria sobreviventes, e o critério para encontrá-los seria peneirá-los para encontrar os remanescentes. Nos versos 11 e 12, vai falar da tenda de Davi. Amós retrata a casa real de Davi metaforicamente como uma tenda maltratada e caída. Judá era um abrigo desabado, em ruínas, incapaz de proteger o seu povo de qualquer tempestade. Como nos dias da antiguidade, ele retrata a nostalgia do povo de Israel pelos dias de glória dos reinados de Davi e Salomão,
quando viviam fortes, prósperos e seguros. O termo nações aqui refere-se aos povos à volta de Israel e Judá. Chamadas pelo meu nome é uma atribuição de soberania e propriedade. Diz o Senhor que faz estas coisas. Deus em pessoa realizaria essa tarefa. Finalmente, dos versos 13 a 15, o que lavra alcançar o que cega significaria uma colheita tão abundante que duraria o verão inteiro e não estaria esgotada até a época de arar de novo. As uvas eram colhidas dos meados do verão até o princípio do outono. O que pisa as uvas alcançar o que lança semente significaria uma colheita de uvas tão abundante que duraria várias semanas. A colheita das uvas seria tão boa que daria a impressão de que os próprios montes e outeiros estariam fluindo rios de vinho. A recuperação prometida reverteria completamente o castigo que Deus planejava dar a Israel. Assim como Israel plantava vinhedos, campos e pomares, Deus também plantaria o seu povo na sua terra, para nunca mais serem arrancados e levados ao exílio. Amados, e assim nós terminamos a exposição de hoje e o livro do profeta Amós. Queridos, Deus não deixa de lado suas promessas, nem sua aliança, nem deixa o seu povo sem esperança. O juízo de Deus é certo, mas a sua restauração é tão certa quanto. Essa palavra de esperança para o povo de Deus daquele período histórico é tão válida para o povo de Deus hoje quanto foi naquela época. Que Deus os abençoe. Foi uma alegria, uma satisfação poder estar com os irmãos nesses 2 dias. E até o próximo livro, se Deus quiser.